Irresistível compaixão. Este é o tema da nossa nova série de mensagens aqui na IBCS, neste mês de junho. Ela está baseada no livro do profeta Jonas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo no aconchego do seu lar, no capítulo 2 de Jonas. Domingo passado falamos sobre o capítulo 1 e hoje nós queremos meditar com você no capítulo 2, Jonas capítulo 2. Se ajudar, fica depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Pai querido, nós fomos tão abençoados pela ministração das canções, pela participação tão especial, tão carinhosa do coro da nossa igreja, e pedimos agora, Pai, que a Tua palavra nos abençoe, Senhor, que esse texto de Jonas ganhe uma nova compreensão na nossa cabeça nesta noite, Pai. Fale conosco, fale com os nossos irmãos aqui no Estúdio 7, fala com os nossos irmãos, amigos, no conforto do seu lar nesta hora. Bondosamente pedimos essas coisas, orando no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta em Jonas capítulo 2. Capítulo 1, na semana passada nós vimos que o Jonas recebeu uma ordem, uma missão dada por Deus de ir pregar lá em Nínive e anunciar que a cidade seria destruída em 40 dias. Esta era a pregação que o Jonas tinha que fazer em Nínive. Você sabe, você se lembra do Capitão Nascimento, daquela série do Tropa de Elite? Do Capitão Nascimento, missão dada era a missão cumprida. Mas para Jonas, profeta de Deus, missão dada foi aqui, nessa situação, uma missão abortada, desertada por ele. Ele foge dessa missão e ele vai para Tarsis. O seu navio enfrentou uma grande tempestade criada por Deus. O Jonas foi atirado ao mar e nós terminamos no último domingo lendo o verso 17, que diz que o Jonas ficou no ventre de um grande peixe por 3 dias e por 3 noites. Preste atenção e olhe para mim. Seria este grande peixe uma baleia? O texto não diz. A palavra no hebraico, de fato, significa grande peixe. Segunda pergunta, do verbo perguntar. É possível a gente crer nesse fato como sendo verdadeiro, sendo crível? Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica que está me ouvindo, você é capaz de aceitar isto aqui como uma verdade? E eu quero dizer para todos nós nesta noite, que é possível a gente aceitar esse fato como sendo verdadeiro e literal por 3 razões. Primeiro, porque existem espécies de peixes grandes o suficientes para engolir um homem sem mastigá-lo e para preservar este homem vivo no seu ventre. Se você olhar, você vai
na sua pesquisa no Google, no YouTube, você vai descobrir que existe uma espécie de tubarão-baleia, que é muito comum isso. Eu li vários relatos, alguns com muitas informações, inclusive científicas, de pessoas que experimentaram esta situação inusitada de ser engolido por um grande peixe e permanecer por um tempo ali no ventre desse peixe. Então, a história moderna mostra que isso é possível. Segunda razão pela qual eu quero que você aceite que esse fato é de verdade, algo que aconteceu, é crível, porque Deus, o soberano Senhor, Ele é Senhor da natureza. Alguns teólogos acreditam que Deus poderia ter criado um peixe especificamente só para essa finalidade, para engolir os Jonas. E nós que estamos vendo na leitura da Bíblia, há tantas pregações, há tantas mensagens, há tantas aulas da escola bíblica dominical, nós vemos como Deus tem um poder sobre a natureza. Se o texto estivesse escrito assim, que o Jonas engolia um grande peixe, eu ficaria meio preocupado, por não entender que essa afirmação fosse muito crível, tivesse muita veracidade, mas o texto diz que é um grande peixe que engole o Jonas. E terceira razão pela qual eu creio que este episódio foi verdadeiro, é porque Jesus de Nazaré, ele vai citar esta questão de Jonas e o grande peixe em duas ocasiões, em Mateus capítulo 12 e em Lucas capítulo 11. E Jesus vai afirmar a veracidade desse episódio. Jesus vai falar do sinal de Jonas, dizendo que Jonas ficou 3 dias no interior do grande peixe. E Jesus vai afirmar, da mesma forma, eu vou ficar 3 dias na escuridão da terra. E o que Jesus queria dizer? Que ele ia ficar no túmulo 3 dias, mas que ele iria vencer a morte, iria ressuscitar. Essa afirmação de Jesus me dá muita tranquilidade, toda a convicção possível para acreditar que esse fato aconteceu. Alguns acham que a história de Jonas é uma parábola, que nunca existiu, mas a Bíblia nos dá diversas citações históricas que nos dão a certeza de que essa história existiu, que Jonas existiu, que esse grande peixe existiu, ok? Então, o Deus que é soberano sobre a natureza, quando Jonas é jogado ao mar, Deus envia um grande peixe que engole Jonas. E eu quero que você pense que esse grande peixe não é sinal apenas da disciplina de Deus sobre a vida de Jonas. Esse grande peixe é demonstração da graça de Deus em querer preservar a vida do seu profeta. Porque se esse grande peixe não aparece, o Jonas teria morrido afogado. E por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele tem uma compaixão que é irresistível. Porque Deus é irresistivelmente compassivo e misericordioso. Deus quis preservar a vida do Jonas e quis dar uma nova oportunidade para Jonas pregar a palavra de Deus como um profeta de Deus. Então Deus demonstra compaixão para com Jonas. A mesma mão que pesou sobre a vida de Jonas é a mesma mão que vai abençoá-lo, que vai salvá-lo. E o texto diz no final do capítulo 2, no versículo 10, que esse grande peixe vai vomitar o Jonas na areia da praia. Eu quero pensar com você em 3 verdades que esse texto no capítulo 2 ensinam para nós. 3 verdades importantes para mim e para você. A primeira verdade é que o pecado leva à tristeza, mas a obediência leva à felicidade. O pecado leva à tristeza, mas a obediência leva à felicidade. Versículo de número 2. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Jonas, se lembre, ele desobedeceu à vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele fosse para Nínive pregar, que essa cidade seria destruída em 40 dias. O que faz o Jonas? O Jonas desobedece. O Jonas comete o pecado da desobediência, ele vai para Tarsis. Tarsis era uma ilha que ficava mais ou menos ao sul da Espanha, que distava de Jope, onde ele pegou esse navio, 3.000 quilômetros. Ele quer fugir de Deus. Ele quer dar um perdido em Deus, como diz os adolescentes. E eu fico pensando, que quando a gente quer desobedecer a Deus,
sempre nós vamos encontrar um barco preparado, prontinho para Tarsis. Sempre haverá um barco preparado para a gente fugir da vontade de Deus. Vejam que o Jonas desceu para Jope, ele não precisou nem entrar na fila para comprar a entrada, o bilhete de entrada. O barco estava lá, ele só entrou e foi embora para Tarsis. Quando a gente quer fugir da vontade de Deus, não fazer aquilo que é certo, tem sempre um barco pronto para a gente fugir, para a gente escapar de Deus. E Jonas, ele vai descer os degraus do fracasso. E aí ele vai ser punido. Ele vai ser engolido por um grande peixe. E o que ele vai experimentar? O verso 2 diz que ele vai experimentar tristeza. Ele vai experimentar angústia. Ele vai experimentar desespero. Por quê? Porque o pecado sempre nos levará a experimentar tristeza. Porque o pecado, meu irmão, meu amigo, você que me ouve, o pecado ele promete sempre mais do que ele pode dar. E muitas vezes ele promete aquilo que ele não pode dar. O pecado às vezes promete felicidade, mas ele traz tristeza e desgosto, como trouxe para o Jonas. O pecado ele promete liberdade, mas ele traz escravidão. O pecado é doce ao nosso paladar, mas ele é um veneno para o nosso estômago depois. O pecado é agradável aos nossos olhos, mas ele esconde um anzol da morte atrás dele. Uma armadilha mortal. O Jonas ele foge para Tarsis. Vou dar um perdido em Deus. Deus falou que eu vou para Nínive. Eu vou não, eu vou para uma cidade a 3.000 quilômetros daqui. Deus não vai me achar lá. Eu imagino que ele deve ter ido cantando aquela música do Gilberto Gil, vamos fugir desse lugar. E ele embarcou, com aquela ilusão de que ele ia fugir de Deus. Mas Deus o encontrou. E Deus o encontrou no meio da escuridão, de um abismo, lá no interior de um grande peixe. Só a obediência a Deus, gente, é capaz de nos conceder felicidade. O pecado, ele sempre vai seduzir a mim e a você com uma promessa de felicidade. Ele vai oferecer para a gente um bocado de alegria, de prazer, mas é tudo momentâneo. Felicidade mesmo, o pecado não consegue nos dar, não consegue fornecer, porque felicidade começa com fé. Felicidade começa com fé em Deus, com obediência à palavra de Deus, com crença de que Deus e a sua vontade é a melhor para a nossa vida, por isso a gente não pode fugir dela. A minha pergunta é, como é que você está com Deus aí? Está feliz? Ou você está experimentando a tristeza, a angústia e o desespero por não estar vivendo a vontade de Deus para você? Por estar na mesma situação do Jonas, cometendo um pecado de desobediência. Olha, gente, quero convidar você a fugir do pecado, porque o pecado ele nos engana, ele nos seduz, ele promete aquilo que ele não pode nos dar. A felicidade só vem através da obediência. Essa lição a gente aprende com Jonas no capítulo 2. Segunda verdade importante que eu quero compartilhar: não há lugar para a gente se esconder do olhar de Deus. Não há lugar para a gente se esconder do olhar de Deus, não há. Às vezes, Deus mostra a vontade dEle para nós, só que a vontade de Deus não bate com a minha vontade. E quando a vontade de Deus não bate com a minha vontade, nós somos tentados a fazer o que o Jonas fez. Nós somos tentados a fugir da vontade de Deus. Sabe, gente, Jonas, ele é a personificação minha e sua. Quando nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa que vai nos conduzir à vontade de Deus e a gente resolve fugir para Tarsis. Nós somos todos Jonas, quando nós não fazemos a vontade de Deus conhecida por nós nas Escrituras Sagradas. Deus fala com Jonas para ele ir para Nínive, o Jonas vai para Tarsis, ele quer dar um perdido em Deus, ele imagina que Deus não vai encontrá-lo lá no sul da Espanha, a 3.000 quilômetros. Ele acha que ele vai escapar do olhar de Deus, e ele não consegue. O olhar de Deus está sobre ele lá no meio do navio, está sobre ele no fundo do mar, está sobre ele no interior de um grande peixe.
Essa era a certeza e a experiência de Davi, Salmo 139, 7. Para onde eu fugiria do Senhor? Do Senhor que tudo sabe, do Senhor que tudo vê, do Senhor que é onipresente e está em todos os lugares. Como eu vou escapar? Nenhum de nós consegue escapar do olhar de Deus. Essa é a experiência de Agar, quando foi expulsa por Sara, a mulher de Abraão, e ela é lançada lá no deserto com o Ismael. Ela está lá morrendo de fome, de sede, um anjo de Deus aparece, e a expressão que Agar usa é muito linda: o Deus que me vê. Porque o nosso Deus é o Deus que nos vê, em qualquer lugar em que nós estejamos. Por isso eu quero pedir para você que está fugindo de Deus, pare de fugir, pare de se esconder. Muito pelo contrário, eu quero convidar você a procurar a Deus, a se permitir ser encontrado por Deus, por esse Deus que tem essa irresistível compaixão, por esse Deus de tremenda graça. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso a gente tem que se encontrar com esse Deus. O olhar de Deus, o justo juiz, ele está sobre você hoje à noite. Você não conseguirá escapar desse olhar que é misericordioso, esse olhar que tem uma irresistível compaixão, que nos atrai. Se deixe ser atraído pelo olhar de Deus que está sobre você agora, aí na sua sala, aí na cozinha ou no seu quarto, onde você está, ouvindo essa palavra. Pare de fugir, pare de se esconder. Você não vai conseguir escapar de Deus. Pare de fugir, pare de correr de Deus e corra para Deus. Volte. Talvez você esteja longe, talvez você esteja em Tarsis, fugindo da vontade de Deus. Eu quero convidar você a voltar, a fazer o caminho de volta, para você experimentar o amor, a graça e a compaixão irresistível desse Deus que nos ama. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você é que nenhum de nós está tão longe que Deus não nos possa estender a sua boa e poderosa mão. Nenhum de nós está tão longe que Deus não possa estender a sua boa e poderosa mão na nossa direção. O Jonas escreve aí essa oração feita no interior de um grande peixe, aí no capítulo 2 do seu livro. Jonas está no interior daquele grande peixe, está experimentando angústia, desespero, como nós lemos aqui. Ele havia fugido da vontade de Deus, e como consequência da sua desobediência, ele está no ventre de um grande peixe. Parece claro que o Jonas tem uma real noção de como ele está distante de Deus. Ele vai citar no verso 2, no verso 3, que ele está no mais profundo dos abismos, que ele está nas profundezas do mundo invisível dos mortos, como acreditavam os judeus ali no Antigo Testamento. E Jonas, pela primeira vez, vai fazer o que ele deveria ter feito há muito tempo antes. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele passou o capítulo 1 inteiro sem orar. Todo mundo ora, menos o Jonas. Os marinheiros oram, o capitão do navio ora, o profeta de Deus não ora. E aí ele vai orar no interior do grande peixe. Eu fico pensando, será que o Jonas imaginou que Deus o ouviria? Talvez ele pudesse ter achado que não. Game over, fim do jogo, eu estou aqui no interior do grande peixe. Deus não vai me ouvir. E se Deus me ouvir, Ele não vai me perdoar. Eu devia ter orado antes, na hora que as sortes foram lançadas e os marinheiros me descobriram, e eu falei que era um profeta que estava fugindo de Deus, era ali que eu tinha que ter orado. Devia ter pedido perdão para Deus, agora é tarde demais. Mas Deus falou para o Jonas, pode orar, filho, que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E Deus ouviu a oração de Jonas, versículo 6, versículo 7. Louvado seja Deus, porque nenhum de nós é capaz de ficar tão longe de Deus, tão distante, que a sua boa e poderosa mão não nos encontre, não nos retire dos emaranhados do pecado que muitas vezes a gente se envolve, a gente se enrola. E aí esse Deus que ouve a oração do profeta, ele perdoa Jonas. Ele dá uma ordem ao grande peixe, esse grande peixe cospe o Jonas lá na areia fofinha de uma praia. Pergunta do verbo perguntar, onde é que você está hoje?
Você está longe de Deus. Você se sente tão longe de Deus que, se você orar agora, você não tem certeza que Deus vai te ouvir. A experiência do profeta Jonas é a experiência que eu quero que você busque nesta noite, se você está longe de Deus. Onde você está, ore. Onde você está, clame. Faça como o Jonas, que se arrependeu e pediu perdão, e pediu livramento, e Deus concedeu. Deus, Ele não está longe da gente, Ele está perto. Ele está ao alcance da sua oração, do seu clamor. Se você fugiu de Deus, se você está desobedecendo a Deus, se você não está no rumo, no trilho da vontade de Deus, você pode dar a meia volta, você pode retornar, você pode clamar, que Deus vai te socorrer em nome de Jesus. Como é que eu termino essa minha fala desta noite? Termino dizendo que o pecado, ele nos leva à tristeza, mas a felicidade, ela vem pela obediência, a obediência à vontade de Deus. Termino lembrando para você que não há lugar onde a gente possa se esconder do olhar de Deus, não há, nem em Tarsis, nem no fundo do mar, nem no interior de um grande peixe. O olhar de Deus está sobre mim, está sobre você. O Deus onisciente, o Deus onipresente, tem o seu olhar de compaixão, de misericórdia em mim e em você. Quero lembrar você que nenhum de nós pode ficar tão longe que Deus não nos possa estender a sua poderosa e misericordiosa mão. Sabe, gente, todos somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Nós, pastores, você, um líder de igreja, você é um membro da igreja, todos nós, é a nossa condição, somos pecadores. E muitas vezes Jonas tipifica a nossa atitude. Nós desobedecemos à vontade de Deus para nós e nós fugimos. Deus quer que você olhe para a experiência do profeta e que você saiba que você pode trilhar o caminho de volta, que você pode clamar a ajuda do Eterno sobre a sua vida, que você pode pedir livramento, que Ele vai ouvir. E se você se arrepender e se humilhar diante do Eterno, Deus vai resgatar você. Eu não sei como você está aí do outro lado da tela, mas eu tenho uma certeza, com Jonas capítulo 2, o olhar irresistível desse Deus compassivo e misericordioso está sobre você agora. Há alguma coisa que você precisa dizer para Deus? Talvez você precisa pedir perdão por estar fugindo dele. Talvez você precisa pedir para Deus te dar oportunidades para você testemunhar e pregar o Evangelho de Jesus com a sua vida e com os seus lábios. Deus está falando com você. Fale com Deus. Fale com Deus em oração. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus nos abençoe e que essa reflexão faça sentido na sua vida a partir dessa segunda-feira. Que você viva na presença de Deus. Que você não fuja da vontade de Deus. Que você esteja indo para a sua Nínive, fazendo aquilo que Deus lhe pediu para fazer, porque Deus vai estar com você. Vamos orar? Pai querido, nós pregamos a Tua palavra, Senhor, porque nós entendemos que o pecado sempre nos levará à tristeza, à angústia, ao desespero, mas que a obediência, que a santidade vai nos levar à felicidade. Pai, se há alguma pessoa que ouviu essa palavra do outro lado da tela, e está longe do Senhor, desobedecendo, está querendo dar um perdido no Senhor, fugindo, Deus, que essas pessoas possam desejar ser encontradas pelo Senhor. Essas pessoas possam se permitir desfrutar desse olhar compassivo, misericordioso que o Senhor está dando para eles. E que eles possam experimentar uma virada na vida deles, assim como o Senhor fez na vida do Jonas, um profeta desertor. Deus querido, fale com a gente, Pai. Continue falando, para a gente fazer sempre a sua vontade, sem querer fugir de Ti.
Cuida da nossa igreja, essa igreja tão carinhosa, tão amável, Igreja Batista em César de Souza. Muito obrigado pela vida dos seus membros, dos seus frequentadores, dos seus visitantes. Hoje talvez a saudade deles esteja num limite além do normal. E nós pedimos que a tua bênção, Pai, alcance cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está participando deste culto online. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe. É o nosso desejo, Pai, é também a nossa oração. Nós fazemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.